Gesto de Gestão. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Esta é a 17ª edição do Gesto de Gestão, um podcast que trata da administração de escritórios de advocacia. Aqui quem fala é o Alexandre Lupi e já vou trazer aqui para a conversa o André Porto Alegre, que é jornalista especialista em gestão legal. André, bem-vindo ao nosso 17. Olá, Lupe. Olá, ouvintes do Gesto de Gestão. Muito obrigado, Lupe. A gente fica com um pouco de saudades dessa prática, e isso é uma mosca azul, né? Gravar os programas, conversar contigo, trazer esses assuntos, realmente é muito bom. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Então se prepara que hoje não vai dar muito tempo de você pensar. Eu já vou mandar na lata uma rápida aqui, ó. Em qual país o mercado da advocacia superou todas as expectativas durante a pandemia? Tempo. Austrália. Eu vou responder assim de enxofre, porque aí a gente já mata essa questão, né? Na realidade, Lupe, os dados divulgados ainda em 2020 pelo relatório do Mercado Legal para países que têm o ano fiscal, né, que vai de 1º de julho a 30 de junho do ano subsequente, apontam sinais de resiliência, digamos assim, né, uma extrema resistência da advocacia australiana em comparação a outros mercados vigorosos como o Reino Unido e os Estados Unidos. Cabe lembrar, e aí o nosso ouvinte que está ouvindo o episódio 17 é capaz de dizer assim, pô, André, mas também esse aí foi fácil, né? A Austrália male teve pandemia, né? Mas a gente sabe que não é isso, até porque é um país altamente globalizado, né? Então ele também teria como sentir isso sem dúvida nenhuma. Mas, segundo o relatório, a demanda por serviços jurídicos na Austrália, avaliada por um critério, Lupe, de horas trabalhadas, cresceu em média 6,2%. Ou seja, é como se a gente dissesse que em comparação ao ano anterior, os advogados australianos trabalharam 6,2% a mais. E essa é uma medida muito interessante, que ela é uma medida que pode igualar todos os países, porque eu não estou falando de moeda, eu não estou falando de recursos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, na realidade, de horas trabalhadas. Mas o curioso é que a receita entre esses meses, né, que vai de um ano fiscal, que é de meio de ano, de maio a julho, cresceu 8,4% também na Austrália. Então, exatamente, teoricamente, no momento mais crítico da pandemia, né? O mercado americano, só para se fazer uma questão de comparação, Lupe, ele contraiu em quase 6% a média de horas trabalhadas, o que significa dizer que os advogados americanos trabalharam menos e os advogados australianos trabalharam mais. Alguns analistas e o próprio relatório reputam, entre outros fatores, a demanda crescente pela participação dos sócios dos escritórios australianos na condução estratégica dos trabalhos dos clientes. O que significa isso? Cada vez mais os sócios têm sido demandados, né? Isso foi um fenômeno da pandemia quase que universal. Quando falando universal, parece o universo inteiro, mas globalizado, né? O que nós percebemos é que os clientes demandaram muito dos sócios, e isso aconteceu no Brasil também, Lupe. Aqueles advogados que nos ouvem e aqueles gestores de escritórios de advocacia que nos ouvem sabem que bem no começo da pandemia, enquanto ainda estava sendo uma fase de adaptação, houve uma crescente demanda pela expertise, pela senioridade dos sócios. Nos últimos 3 meses do ano fiscal, né, então, que termina no ano passado, nós estamos fechando mais, agora exatamente nós estamos fechando mais um ano fiscal, e aí vamos trazer para o Gesto de Gestão, sem dúvida nenhuma, porque deixa eu falar para os ouvintes que o Lupe não me deixa descansar, então vou ter que trazer para vocês mesmo. Houve um incremento médio de 9 horas faturadas por mês na utilização dos serviços dos sócios. Isso é um número bastante significativo para quem lança hora, porque a gente está falando de médias, etc. e tal. Mas a verdade é que não é de hoje que os escritórios de advocacia australianos apresentam resultados positivos, Lupe. É um mercado bastante vigoroso, né? O fato ocorre desde 2017, em consequência do desempenho de algumas marcas locais, muitas delas associadas já a escritórios internacionais. A Austrália, Lupe, tem uma característica curiosa, porque é um regime diferente aqui do nosso, porque na Austrália foi um dos primeiros países a colocar escritórios de advocacia na Bolsa de Valores, né, que é uma coisa que não é permitida no Brasil. Tem um regime que pode ser encarado como similar
no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, e tem alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, Arizona, já começam a flexibilizar esse tipo de investimento, né? No Brasil isso está completamente descartado, né? Não há essa possibilidade. Mas na Austrália tem essa possibilidade, então acaba sendo um lugar interessante para a gente experimentar aí crescimentos, e por isso o crescimento num ano pandêmico. Respondido, Lupe? Não, respondido. Eu comecei com uma pergunta simples, né? Numa brincadeira lá, programa de auditório, e você já respondeu na lata, mas veio com bastante informação, e aí, informação relevante, um estudo bem completo. Mas aí, eu acho que eu ia te fazer uma próxima pergunta, mas acho que você já trouxe algumas características aí do comportamento australiano no que se trata de advocacia. Mas mesmo assim, ainda quero reforçar, por que esse fenômeno na Austrália? Tem, e para que a gente traga referências, né, Lupe? Acho que uma das grandes preocupações que nós temos no gesto de gestão e na gestão legal é trazer referências. Por isso, eu acho interessante a gente trazer algumas considerações de um profissional chamado Chad Renando. Ele é palestrante, pesquisador do Centro Australiano de Pesquisa de Empreendedorismo, então tem muito a ver, por isso é que eu coloquei antes, inclusive, esse caráter diferenciado que nós temos na advocacia australiana. Ele tem experiências em áreas que incluem qualidade, recursos humanos, desenvolvimento de negócios, consultoria empresarial e, por que não, né, serviços digitais tão presente, até tema de um episódio aí anterior que a gente fez. E ele resgata nas suas reflexões sobre a importância de algo que no Brasil ainda é às vezes tema de polêmica, que é o timesheet, né, para a gestão legal. O timesheet são as horas lançadas, né? Então, falamos aqui de horas, como é que a gente sabe tudo isso, né, das horas? Porque, na realidade, a advocacia australiana leva muito a sério essa questão do preenchimento, de quantas horas foram destinadas para o trabalho com aquele cliente, quantas horas foram destinadas. Então, isso é realmente interessante e muito importante, tanto que tem um estudo da Adam Smith, ESQUE Smart Web Parts, é uma instituição com aproximadamente 200 advogados que descreveram o controle de horas como a pior parte, isso entre aspas, né, a pior parte da vida de um escritório de advocacia, né? Então, assim, olha só que coisa interessante. Os advogados, eles reputam muitas vezes que a pior parte da vida de um escritório de advocacia é o lançamento de horas. Eu diria, viu, Lupe, que se fizesse uma pesquisa no Brasil, daria a mesma coisa, né? Todos os advogados reclamariam muito sobre as horas lançadas. Mas veja que importância que tem isso, inclusive, para que se tenha essa ideia de que a hora lançada é uma medida de gestão legal, é uma medida de gestão, quase que um gesto de gestão, viu, Lupe? É fundamental. O que você está dizendo na prática que a pior parte da vida de um escritório é o motivo, então, para o sucesso da advocacia australiana, é isso? Mais ou menos isso, para minimizar esse sentimento negativo motivado pelo preenchimento de planilhas de timesheet, né? Renando, né? O próprio Renando que nós falamos lá em cima, que é um pesquisador de empreendedorismo, ele propõe que os escritórios de advocacia, e até inclusive de fora da Austrália, para aprimorar essa coisa, para que deixem de achar que é uma parte mais chata, né, adotem algumas estratégias para esse preenchimento, né? Vou te contar algumas. Primeiro, entender a perspectiva de quem vai preencher a planilha, né? Conhecer as expectativas e explicar os motivos da adoção do sistema. Nós tínhamos uma ideia no Brasil, Lupe, de que a gente preenchia timesheet para exatamente cobrar as horas trabalhadas do cliente. Quando esse regime de cobrança por hora mudou, ficou-se com a sensação que não havia mais sentido preencher timesheet. Isso é uma coisa curiosa. Então, o que ele fala é que é o seguinte, vamos entender a perspectiva. Não é só para cobrar, é para que a gente entenda onde que o tempo... Porque o que um escritório de advocacia tem para vender é tempo, né? Costumo dizer que a pessoa mais importante do escritório de advocacia são as secretárias que organizam as agendas. Elas organizam exatamente aquilo que o advogado tem para vender, que é o tempo. Então, a gestão do tempo é fundamental. Então, entender. O segundo é assumir e explicitar para a equipe que os dados da planilha, que os dados do timesheet não tornam o advogado lucrativo, né? Não são os dados que tornam ele lucrativo. Vou lançar muita hora, né? Mas podem apontar para áreas onde o escritório
pode aumentar a sua performance. Então, às vezes a gente fica, né, não é o timesheet que paga a conta, quem paga a conta é o cliente, né? E se ele não paga por hora, o timesheet tem um outro sentido, que é exatamente de apontar as áreas onde a gente pode aumentar a performance. Encontrar uma medida certa, né? Alvos mensuráveis que contribuem para os resultados. Muitas vezes, e eu coloco nesse aspecto aqui, é uma questão de lançamento de horas administrativas, né, que são horas que não renderiam, e elas acabam sendo uma válvula de escape para quem tem a obrigatoriedade de preencher timesheet, que me enche de hora administrativa e não tem nada. E a gente sabe, Lupe, pelo amor de Deus, que apesar de ficarmos 8, 10, 12 horas no escritório, não são 8, 10 ou 12 horas que se passa escrevendo uma peça, né, atendendo um cliente. Quer dizer, você tem outras atividades. Outro ponto que eu acho interessante é considerar que os resultados são coletivos, né? Os dados do timesheet são uma ótima oportunidade para olhar as informações como um grupo e decidir coletivamente o que significa e quais ações precisam ser tomadas. Então, ele é uma radiografia que as pessoas às vezes se sentem punidas de serem verificadas, né? De serem analisadas por hora. E aqui entra uma coisa que eu acho que era exatamente uma das coisas que nós queríamos trazer, né, Lupe, que é tornar o preenchimento do timesheet mais divertido. As pessoas passam horas com um Xbox olhando para a TV, mas digitarem um teclado por 10 minutos para inserir dados da planilha de tempo pode ser como escalar uma montanha, né? Então a pessoa reclama, passa lá horas jogando FIFA, né? Que nem nós, né, Lupe? Horas jogando FIFA e na hora de fica difícil, mas dois aspectos só. Ou então fazer textão para a internet, né? Às vezes escreve, perde lá 1 hora fazendo textão. Mas vamos em frente. Outra questão também que tem que se considerar, né? É adotar a presunção de que as pessoas não são maliciosas, incompetentes ou preguiçosas, pelo contrário, né? Presumir que sejam responsáveis, altamente qualificadas e diligentes, até mesmo por isso é que estão trabalhando nos escritórios. Assim, não é para tornar o timesheet uma espada na cabeça. Timesheet é instrumento de gestão legal. E encontrar, né, um propósito, né? O preenchimento do timesheet é uma pequena, embora importante, peça do quebra-cabeça da gestão legal. Com os dados, o escritório pode estimar melhor o tempo para a conclusão de trabalhos, o que vai ajudar o agendamento e a identificação de maneiras de melhorar a eficiência geral da banca, né? Então, acho interessante a gente ter esses pontos sobre o timesheet, mas aquele ponto que é onde a gente fala do Xbox, onde você fala de textão, é bastante interessante, né, Lupe? Eu sei que você gostou disso. Eu gostei bastante. Bem interessante. A palavra que você falou agora há pouco é a que mata, é interessante. E isso é a gamificação do timesheet. Eu acho, Lupe, desculpa, eu acho que a gamificação é uma palavra muito mais interessante sua do que o interessante do interessante meu, né? Porque é exatamente isso, Lupe, é exatamente isso. De forma geral, temos uma ideia equivocada de perceber a gamificação dos processos, porque temos aquela tendência que nós tratamos antes de imaginar o ato de jogar um videogame, né? Quer dizer, gamificação é como jogar um videogame, mas gamificar não tem nada a ver com o joystick, né, e uma televisão, e sim com o comportamento sobre os aspectos do dia a dia corporativo, inclusive da advocacia, como, por exemplo, o timesheet. Assim como resultados do país da Oceania, né, é necessário considerar a importância das informações das planilhas de tempo, que é o timesheet, para uma condução de uma gestão legal mais inclusiva, mais harmônica e mais rentável. André, qual a origem e quais os elementos da gamificação aplicada à advocacia? Lupe, sem dúvida, a necessidade de motivar os profissionais, né? Para Brian Burke, que é autor do livro Gamificação, como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias. Esse livro é considerado, então já deixo a dica aí para os nossos ouvintes, é considerado o principal estudioso. Esse autor desse livro é considerado o principal estudioso sobre o assunto. Existem 3 elementos de motivação para a gamificação. Um deles é a autonomia, né? As pessoas podem escolher
se desejam participar ou não, e em seguida fazem suas próprias escolhas à medida que avançam no jogo, né? Esse é uma questão bastante interessante. A gamificação corporativa, Lupe, ela não está necessariamente ligada a uma obrigatoriedade. Esse é um aspecto interessante, né? Você sabe que eu atendo diversos escritórios de advocacia, eu costumo transformar em gamificação não necessariamente os timesheets, né? Mas em algumas ocasiões fiz isso, mas eu costumo transformar em gamificação as metas. As metas é muito bacana. As metas do ano, as metas do mês. Falando meta financeira mesmo, né? Porque isso é uma questão interessante. E essa é uma gamificação, não é de perder, é só de ganhar, Lupe. Isso é bacana, né? E é óbvio que nós não contratamos, as bancas não contratam advogados para isso. Vão ter aqueles que não vão se sentir motivados aí. Essa é uma autonomia, né? Não, eu faço o meu trabalho. Mas com aqueles que se empolgam, eu acabo levando isso às raias, literalmente, Lupe, da gamificação. Qualquer dia desse, vamos falar sobre isso. Eu quero. É um programa que você vai gostar. Vamos. Que é metas, né? Eu acho que é um programa bem interessante. Já vamos deixar aí. Depois todo mundo manda cobrando se a gente não fizer o programa da... Vamos botar na agenda já vamos botar na agenda. Já vamos botar. A outra parte, além da autonomia, o domínio, né? À medida que os jogadores dominam o jogo, eles recebem feedback positivo e constante, né? Motivando-se e motivando-os, né? A se esforçarem ainda mais. Isso faz com que o colaborador, o advogado, nesse caso encarado como jogador, passe de um programa tradicional de recompensas baseado em evidências e entre num universo, né, de um checkmate emocional, né? Eu costumo dizer que quando vai chegando perto do final do mês, alguns advogados me ligam para saber como é que tá a meta, André, porque sabe que eu estou animado com isso e estou olhando para isso e estou fazendo os quadros e dashboards para a gente ver como é que está apresentando isso, fazendo uma interface gamificada disso. E por último, só autonomia, domínio e propósito, né? De novo propósito, Lupe. Veja que não é a primeira vez no gesto de gestão, na gestão legal, que a gente fala nessa palavra. Não, e não vai ser a última também. Não vai ser a última, se Deus quiser, porque realmente é muito importante. Ao contrário dos jogos típicos, a gamificação tem um objetivo primordial, é envolver os jogadores em nível emocional para ajudá-los a alcançar uma meta que seja significativa para eles, né? E isso é uma frase até do Burke, do autor do livro Gamificação, porque ele fala, quer dizer, tem que ter significado, né? A meta financeira, o preenchimento do timesheet, a dedicação, quer dizer, tudo que você gamifica tem que ter efetivamente um propósito. Só para ajudar o nosso ouvinte aqui, o Burke é autor do livro Gamificação, como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias, é da DVS Editora. André, muito bom isso, né? E por isso que eu creio que é necessário contar para os ouvintes qual é o gesto de gestão dessa edição número 17. Eu tenho que falar para os nossos ouvintes que às vezes pode soar como cobrança sua o gesto de gestão. Não. Você coloca, qual é o gesto de gestão? Eu vou mandar fazer uma vinheta. Gesto de gestão. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem isso, eu e o Lupe, nós definimos esse formato, né, de sempre trazer, além do assunto principal, alguma coisa interessante. E nesse caso, Lupe, eu vou resgatar do próprio conteúdo do nosso episódio de hoje, né? O mercado da advocacia nacional precisa ressignificar o timesheet e passar a considerá-lo uma ferramenta de diagnóstico da organização, capaz de fornecer dados para a gestão legal que melhorem o desempenho dos escritórios de advocacia, nem que para isso adotem procedimentos da gamificação, como nós vimos logo em cima, utilizando esses 3 elementos que nós acabamos de falar. Mas eu acho que, assim, entender como diagnóstico, ele foi entendido durante muito tempo como forma de cobrança e agora ele tem que ser entendido efetivamente como um instrumento da administração, um instrumento de gestão. Esse, então, sem querer ser repetitivo, é o gesto de gestão do episódio 17. É isso aí, André. Vamos gamificar a advocacia e melhorar a eficiência dos escritórios. Se prepara aí para você ter mais timesheets aí gamificados, viu? Muito bem, essa foi a edição número 17 do Gesto de Gestão. Eu sou Alexandre Lupe e tenho o prazer da companhia do meu amigo André Porto Alegre, que é o mentor
desse podcast aqui, uma iniciativa dele. Obrigado, André, por todos os dias aí. A gente se vê lá na app também, a gente tem compromisso lá na app. E é isso. Quero agradecer também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o Gesto de Gestão. Obrigado, gente. Tchau. Gesto de Gestão.